dia, pessoal! Como vocês estão? Nós estamos bem e esperamos que todos estejam muito bem também. Como prometido, hoje nós vamos conversar sobre os tomates para que a gente possa saber como que a gente vai conduzir o nosso tomateiro. Desde a sementinha, passando por todas as etapas de cultivo, até a gente poder chegar a colher aí frutos saborosos e orgânicos, muito saudáveis e que vão fazer muito bem para a nossa saúde e para a saúde da nossa família. Então, fica com a gente aí no vídeo, vamos responder muitas questões que vocês deixaram no vídeo anterior também. E vamos lá saber como plantar tomate passo a passo. E a gente começa pelo momento da semeadura, quando a gente vai levar nossas sementinhas para a terra. E nós temos mais de uma opção para fazer isso, tá? Mas o principal, a gente vai precisar de uma sementeira, né? Um recipiente. Essa que eu tenho aqui é uma sementeira comprada, mas nós podemos fazer isso usando qualquer vasinho que você já tenha, um potinho de margarina, de iogurte, tudo isso, caixa de ovo, tudo isso pode servir como sementeira. O que vale a pena investir é em um bom substrato para mudas, tá? A gente usa esse que a gente vai mostrar aqui para vocês. É o que a gente conseguiu de melhor até agora, melhores resultados. Para preparar o substrato, que é assim, ó, para vocês terem uma ideia de como é que ele vem, ó, bem soltinho. Em primeiro lugar, a gente hidrata ele, certo? Numa bandeja, vamos hidratando, colocando água, mexendo nele. Depois, a gente faz a forração dele na bandeja das mudas, tá? Vamos colocar a sementinha. Você pode colocar uma por célula, duas por célula e depois ralhar, porque às vezes vai nascer só uma, como aqui, ó, tem esse exemplo, e aqui nasceu duas, tá? Então depois ou eu separo essas mudas ou eu faço o raleio delas. Eu corto uma e deixo só uma para crescer. E uma vez colocada a semente, nós vamos cobrir ela com um pouquinho de substrato. Nesse caso aqui, para cobrir, eu estou usando ele sequinho, só o da cobertura, porque aí eu consigo controlar melhor a quantidade que eu coloco, né? E na sequência vem o que? A rega. Importante a gente usar para isso um borrifador. Pode ser esses melhorzinhos assim, que eu acabei comprando porque a gente usa bastante. Mas se você vai ter poucas plantas, pode ser aquele normalzinho de mercado mesmo, que ele atende também. No começo eu usava ele, atendia super bem. É importante manter o substrato úmido. Então, você testa, você vem, coloca seu dedinho ali. Tá úmido? Não precisa regar. Se você sentir que tá seco, aí você rega. Porque se você deixar úmido demais, é ruim. Se você deixar seco demais, também é ruim. Então, precisa ter esse cuidado. E na sequência, a gente vai fazer o quê? Etiquetar também, tá? Essa é uma das formas. Existe outra forma, que é parecida com aquela que a gente aprendeu na escola, de germinar o feijão no algodão, tá? Eu vou mostrar aqui uma das minhas bandejinhas, eu tenho várias delas aqui, que é, isso você pode usar um pratinho, qualquer recipiente desse tipo para fazer. Eu coloco um guardanapo, tá? Um papel toalha no fundo, umedeço ele, coloco as sementinhas por cima, identifico, borrifo e deixo dentro de um saquinho fechado num local que ele receba alguma iluminação, mas não a luz do sol direta. Ele fica dentro de casa. Se eu trouxe aqui fora agora para gravar para vocês. Eu faço isso quando eu tenho dúvida se essa semente tá boa ou não, se ela vai germinar ou não, quando as sementes já estão mais velhas, tá? Porque geralmente o tempo bom de semear é 2 anos. E depois disso ela vai ficando velha. Fazendo isso daqui eu consigo ver quais sementes germinam ou não, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas essa semente já tá saindo ali um narizinho, vamos dizer assim, a pontinha branca. Isso é a primeira raizinha dela saindo. Sinal que esse tomate aqui, ó, vamos ver um Purple Calabash, um tomate diferente, uma semente diferente que eu tenho. Essa sementinha pelo menos está germinando, se as outras não germinarem, pelo menos essa vai dar certo. A gente faz isso para poder ter um cuidado maior com algumas plantas que sejam especiais para nós ou que a gente tenha dúvidas sobre as sementes. Também é interessante, se você está muito inexperiente e não consegue nunca acertar uma semeadura, fazer isso, tá? Funciona para plantas maiores, não vai funcionar para alface, para coisas assim. Essas você tem que semear direto na bandejinha mesmo. Esse tomate tá crescendinho aqui, ainda vai ficar mais uma, 2 semanas aqui na bandeja. Depois eu vou passar ele para um recipiente intermediário, como esses aqui, ó, tá? Isso aqui eu faço porque se eu deixar ele na bandeja muito tempo,
Tem um outro exemplo aqui para vocês. Esses tomates eu semeei juntos. Esses aqui acabou ficando aqui na bandeja. Começa a acontecer, ele começa a ficar com as folhas amareladas, ele começa a desenvolver menos, ele tá bem menor que esses aqui. Então isso mostra o quê? Aqui tá faltando nutriente. Muitas vezes nossa planta não desenvolve bem por pura e simples falta de nutriente. Por isso que a gente faz a mudança das mudas de um recipiente para o outro. Agora aqui ela está no ponto ideal para ir para o canteiro, para o vaso, onde quer que a gente vá cultivar ela de forma definitiva. O tempo que vai levar para você levar a mudinha desde aquele estágio pequenininho até o ponto de transplante, ele varia um pouco de acordo com as condições que você tem no local onde você está, a adubação que você está usando, a variedade da planta, tá? Mas geralmente, questão de um mês, você leva ela daquele estágio pequenininha ao ponto de transplante, um mês e meio. Para sabermos se a nossa planta está pronta para o transplante, ela precisa ter pelo menos 4 folhas verdadeiras. Essa aqui já tem até mais. Se passar um pouquinho, não tem problema. O importante é não deixar a planta chegar ao ponto de estar em sofrimento, como aquelas outras que eu mostrei que estavam ficando com as folhas amarelas. Passar a planta para um vaso intermediário como esse é algo que eu gosto de fazer porque me permite cuidar melhor delas. Enquanto elas ainda estão lá na estufa, eu consigo estar mais atenta. E aí, quando eu passo para o canteiro, elas já estão mais fortes, mais desenvolvidas. Mas não é um estágio obrigatório, isso aqui é opcional. Para transplantar, o que nós precisamos? Escolher um lugar onde nós vamos colocar nossas mudas que seja bem ensolarado, porque o tomate precisa de bastante sol. Então, no mínimo 6 horas de sol por dia. O ideal é que seja 8 horas. A gente escolhe o local para plantar. Um local que receba então sol na maior parte do dia. Porém, se no local que você mora o sol for um sol daquele escaldante, né, calor acima de 35 graus, talvez seja necessário você ter uma meia sombra, um sombrinho de 30%, 50% para quebrar um pouco desse sol e impedir que os seus tomates queimem também. E vamos aproveitar aqui para dar uma dica de uma planta companheira que é bom a gente ter na horta. É o caruru. A gente sempre deixa alguns espalhados aí por perto. Olha lá o bichinho comendo ele. Tá comendo ele e não tá comendo o nosso tomate. Então, interessante você ter outras plantas ao redor. Outras plantas que vão muito bem junto com o tomate. A gente não tem plantado aqui, mas nós poderíamos ter plantado aqui, por exemplo, os tagetes, que são as florzinhas, né? Que além de atrair polinizadores, pela raiz ela exala uma substância que é repelente de nematóides. Nematóides são os vermes do solo que costumam afetar bastante o tomate, caso você tenha nematóides aí no seu local. Então você ter tagetes plantado perto do tomate é interessante. Outra planta muito interessante de plantar perto do tomate são os manjericões. Além deles florescerem e atraírem muitas abelhas, que são importantes para a polinização do tomate, ele exala bastante cheiro, perfume, né? E esse cheiro ajuda a disfarçar também o cheiro do tomate, então também reduz um pouco a incidência das pragas aí sobre o tomate. Então, o espaçamento oficial recomendado é de 50 centímetros até 70 centímetros entre uma planta e outra. E se você tiver mais linhas de plantio, de 80 centímetros a 1 metro entre uma linha e outra, certo? Aqui nós temos só uma linha, mas nós usamos um espaçamento menor do que os 50 centímetros, tá? Ele pode ser, aqui tá uns 40, mas ele poderia ser até de 30, para um cultivo doméstico, onde você consiga ter bastante cuidado com a planta. Porque quanto mais densa a planta tá, mais próximo uma da outra, vocês podem observar aqui, ó, esses dois pés. Quanto mais próximos, mais se cruzam, menos ar passa entre as folhas, maior a incidência de fungos e também mais facilmente vai passar a doença de uma planta para outra. Por isso você tem que estar muito em cima cuidando. Agora, pessoal, vamos falar sobre a adubação do nosso tomateiro. A adubação é algo essencial para o tomate. Ele é uma planta de porte grande, é uma planta que fica muito tempo no canteiro, então ele precisa de bastante adubação. Essa adubação a gente faz em vários momentos. Um deles é agora no plantio, né? Quando você vai transplantar a muda, que é a chamada adubação de plantio. Para isso, o que a gente precisa? Considerar que o nosso tomate, uma coisa que ele precisa sempre é de muito cálcio. E como que a gente pode agregar esse cálcio na adubação? Principalmente de duas fontes, né? Aqui eu tenho o calcário dolomítico, tá? É uma das fontes do cálcio.
Outra fonte é também a cinza de lenha, né? Cinza de fogão a lenha. Se você não tem fogão a lenha, você pode conseguir essa cinza em pizzarias de forno a lenha, tá? Não pode ser cinza de churrasqueira, porque ali vai ter presença de sal, principalmente, também um pouco de gordura, né? Então, cinza de fogão a lenha ou calcário dolomítico que você consegue comprar nas casas aí de produtos para agricultores, casas agropecuárias. Quantia de calcário que eu vou precisar aqui, como eu tenho um solo argiloso, são 125 gramas por metro linear. Aqui eu tenho mais ou menos a metade dessa quantia, porque o espaço que eu vou preparar aqui é de cerca de meio metro, certo? Então, como é que a gente aplica? Pulverizando assim por cima e depois vamos revolver esse solo. Se onde você está, o teu solo é arenoso, você pode utilizar uma quantia de 100 gramas por metro linha, né? Então, por planta seria mais ou menos a metade disso. Outra opção, como eu falei, é a cinza. Nós podemos agregar os dois juntos, sem problema nenhum, até porque a cinza tem vários outros minerais também. E a gente vai pulverizar assim um pouco por cima. Se você não tiver o calcário para aplicar, você pode colocar uma quantia um pouco maior da cinza. E aí nós vamos mexer bem isso. Outro adubo que eu vou colocar aqui, porque eu tenho disponível, ele não é obrigatório, tá, gente? É o termofosfato, que é um adubo proveniente de rocha, tá? E ele vai agregar vários outros minerais aqui de menor necessidade, né? Mas ainda assim importantes para o nosso tomate. Menor necessidade não, é que são micronutrientes, né? O tomate precisa uma quantia menor deles. E a quantia que nós aplicamos dele por metro linha é a mesma do calcário, de acordo com cada tipo de solo. E como esses são todos adubos minerais, esses nós precisamos revolver na terra, tá? Então, só no local que a gente planta ele, né? Vai plantar aqui, ó a minhoca. E eu vou fazer esse buraco de acordo mais ou menos com o tamanho da minha muda, tá? Posso até medir aqui, ó. Preciso fazer um pouco mais fundo, porque eu quero enterrar ela mais ou menos até aqui assim. Porque como a gente citou, né? Todos esses pelinhos aqui na base do caule do tomateiro tem aí a predisposição para se transformarem em raízes. Então eles vão fortalecer mais ainda o nosso pé de tomate. E para isso a gente precisa deixar eles enterrados. E vamos chegar na terra aqui. Dar uma ajeitada nele. Poderia cobrir até mais se tivesse, mas tá bom assim também. E agora nós precisamos fazer adubação orgânica. Adubação orgânica a gente vai ter fontes na compostagem, nos estercos. Hoje eu tenho aqui para utilizar o esterco de galinha, tá? Mas normalmente a gente está usando o esterco de gado ou compostagem. A quantidade de cada um desses estercos vai ser diferente e a gente vai deixar anotado aqui para vocês, de cada um desses estercos não, de cada um desses adubos, porque nem todos são estercos. A gente vai deixar anotado para vocês a quantidade certinha por metro linha. É a mesma questão da adubação feita com os minerais, né? A gente aduba por metro linear. Então essa quantia você divide, se você vai plantar 2 pés de tomate, por exemplo. O que é importante lembrar é que esse adubo orgânico, o ideal é a gente deixar sobre o solo. Esse nós não vamos revolver, não vamos enterrar. Nós aqui, como estamos num local seco, vamos usar aqui sobre isso uma camada de cobertura. O ideal é que ela seja bem grossa, mas como nós temos pouca grama seca hoje, eu vou colocar só o que tenho aqui e depois a gente reforça. Se aí tá chovendo muito, isso vai atrair mais lesmas. Então, não usem cobertura nesse caso, não usem uma cobertura extra. O que você pode fazer é colocar ali uma boa camada de esterco ou de compostagem, por exemplo, e deixar ela por cima, né? Sem uma outra cobertura em cima. Então é como se esse esterco já fosse ser a cobertura do seu solo. O seu solo já está protegido lá embaixo, né? Você não agrega mais a cobertura, pelo menos durante essa época de muita chuva, para evitar de atrair muita lesma. Outra adubação que a gente precisa fazer com frequência, e essa frequência vai ser mensal, ou seja, uma vez por mês,
a gente precisa fazer a adubação de cobertura. Não só no tomate, em outras plantas da nossa horta que ficam por vários meses também, como o caso dos pimentões, berinjelas, jiló, né? Todas essas plantas são grandes, precisam de muita energia e é ideal que a gente faça a adubação de cobertura. O que é essa adubação de cobertura? É uma nova adubação. E como é que a gente vai fazer? A gente vai chegar, vai afastar essa camada que a gente colocou de proteção. Não precisa ser até contra o talinho, tá? A gente pode deixar um pedacinho ali protegido. Então nós vamos afastar essa camadinha e vamos colocar aqui o nosso adubo. O que é o interessante? Que a gente vai revezando os tipos de adubo. Então eu não vou colocar sempre o mesmo, tá? Passo a minha mão ali e vou espalhando, tá? No caso, eu estou usando agora aqui para fazer essa adubação de cobertura a torta de mamona. Você pode utilizar qualquer um dos estercos que a gente falou antes, qualquer um desses adubos. Mas de forma ideal que você reveze, ou seja, uma vez você usa um, outra vez outro, que assim você vai fornecendo nutrientes bem variados para a planta. Então seriam cerca de 100 gramas por cada meio metro, que é mais ou menos o espaço que um pé ocupa. E depois que eu fiz essa adubação, coloco de volta a cobertura, vou regar e a rega vai penetrando esse adubo na terra ali, levando ele para as raízes da nossa planta. Outra adubação que a gente pode e deve usar como cobertura, idealmente, é pulverizar o tomate com biofertilizantes. Pode ser o biofertilizante tirado da nossa composteira, ali diluído na água. A gente já tem vídeo no canal mostrando como é que faz. Pode ser também algum biofertilizante que você prepare em casa com fermentação, né? Que você faça ali fermentação de plantas da horta. E até tem alguns, como é o caso, por exemplo, da folha da mamona, que se você fizer a fermentação dela por uns 3 dias mais ou menos, depois você coa, dilui em água e você pode aplicar. Ela vai servir tanto como repelente de pragas e também vai servir como adubação, né? Para fertilizar melhor aí o seu tomate. E provavelmente tá aí a resposta para a questão da Eliette, que perguntou por que o tomateiro dela, quando começa a produzir os frutos, começa a amarelar as folhas, ficar feias as folhas. Pode ser por a planta estar priorizando mandar energia para os frutos, né, que é o que vai garantir a espécie dela lá para frente, né, a reprodução. E em detrimento, outras partes da planta vão ficando fracas, né? Então a adubação de cobertura vai ajudar a evitar isso. Ou pode ser que esse tomate esteja aí sendo atacado por fungos. E agora vamos falar também sobre a condução e a poda dos nossos tomateiros. Algo que é essencial para a gente evitar principalmente as doenças fúngicas. Como o oídio, que foi mencionado pela Letícia, quando ela pergunta como evitar aquele funguinho branco nas folhas, né? Aquele funguinho branco que aparece nas folhas dos tomates e de outras plantas também, é o oídio, certo? E para a gente evitar o aparecimento dessas doenças fúngicas, é muito importante a gente manter a nossa planta o mais arejada possível, o mais longe do solo possível. E a condução e também a poda são duas práticas aí que vão andar juntas para a gente manter a saúde da nossa planta. Então, como condução, você tem diferentes formas de fazer essa condução. Normalmente, para quem planta em um número muito grande de plantas, como uma produção comercial ou mesmo um jardim, um quintal muito grande, o pessoal faz o quê? Faz uma fileira, né? Planta por fileiras e coloca ali arames, madeiras de sustentação com arames, aonde eles vão poder conduzir a planta a partir de fitilhos, né? Desce um fitilho de cima para baixo e você vai enrolando a planta ao redor. Nós já plantamos dessa forma na nossa casa anterior, né? Nós tínhamos lá os tomates, como vocês podem ver nos vídeos que está na playlist que eu falei. A gente conduziu dessa forma. Agora nós estamos testando aqui, experimentando, e estamos gostando por enquanto, de fazer a condução com essas gaiolas, que são feitas com tela. Essa é uma tela soldada, quando vocês forem procurar para comprar, tela soldada. O tanto que a gente vai utilizar, essa tela precisa ter no mínimo 1 metro de altura, ou 2 metros para tomates maiores, porque nós temos tomates de crescimentos diferentes. Tem os tomates determinados, que é o caso daquele tomate Roma que a gente acabou de semear, né? Que é o saladete tradicional. Ele vai crescer até no máximo 1,5 metro de altura. Outros tomates são indeterminados, eles vão crescer para o alto e além. A gente até tem uma imagem legal de um tomate na nossa antiga casa que estava
dobrando por cima da cobertura. Então, para esses tomates indeterminados, você precisa de uma tela mais alta. Como que você vai saber isso? Na hora que você escolhe a sua semente, você vai pesquisar para ver qual que é o tipo do tomate, se ele é determinado ou indeterminado, aí você sabe o tanto que ele vai crescer, e também para que regiões, para que tipo de clima ele é mais indicado. Tudo isso você pode pesquisar na hora de comprar a sua semente. Então, falando agora mais especificamente da poda, aproveitar para responder a questão da Ivani, que ela perguntou o seguinte: se é mito ou é verdade que precisa podar, né, que precisa cortar aqueles galinhos que nascem nas axilas, né, do tomate. Então aqui tem o ramo do tomate, certo? E aqui tem a folha. E na junção do ramo com a folha, nasce um outro brotinho, tá? A Ivani pergunta se precisa podar. E é dessa poda que a gente vem falando. Sim, precisa podar, não é um mito. O que não necessariamente você tem que fazer é podar até o fim da vida da planta. A gente precisa podar pelo menos no início, tá? Porque se a gente não poda no início, cada ramo desses vai virar mais um galho. Essa planta vai ficando muito cheia, consequentemente não vai arejar direito, não vai ventilar direito entre ela e tem maior tendência de surgir aí as doenças, principalmente as fúngicas. Então, a gente precisa sim podar esses raminhos, pelo menos no começo, tá? Para podar, você pode utilizar uma tesoura, quando eles são maiores como esse. Eu tenho essa daqui, recomendo muito, eu gosto muito dessas. Tenho dois modelos dela, um para galhos mais grossos e esse daqui. Esse chupão, né, isso aqui é chamado de chupão, esses raminhos que a gente tira do pé de tomate. Nós podemos enraizar e transformar em novas mudas. Então, às vezes pode acontecer de você ter plantado a sua quantia de tomates que você precisa, certinha. Porém, uma planta tá feia, tá doente, ou morreu, ou não pegou depois que se transplantou. Para você não ter que começar tudo de semente de novo, que iria atrasar ela em relação às outras plantas, você pode pegar esses chupões, enraizar eles e transformar em novas mudas. Olha o que acontece aqui, ó. Coloquei ele na água e eles vão criar raízes. Lembra que eu falei antes que os pelinhos que tem no caule do tomate tem potencial de transformar em raízes? Aqui dá para vocês verem isso perfeitamente. Do jeitinho que tá aqui, a gente planta ele lá numa sementeira a princípio, deixa ele pegar bem e depois passa para o solo. E ele tem uma vantagem muito grande em relação a plantio de semente também, que é o seguinte: ele não só vai sair já desse tamanho, ele já sai com o mesmo desenvolvimento, o mesmo amadurecimento da planta que ele estava ali no pé. Então, ele já vai começar a florescer e a frutificar muito rápido, muito mais rápido do que o tempo que vai levar um tomatinho pequeno de mudinha. E vamos falar também sobre o tratamento de pragas e doenças nos nossos tomateiros. A gente citou rapidamente antes o oídio, né, que é aquele fungo branquinho que surge sobre as folhas, mas existem outras doenças fúngicas também que atacam os tomateiros, como o míldio, que vai deixando as folhas amareladas. Então, para o tratamento de doenças fúngicas, é bem importante a gente fazer a utilização da calda bordaleza, por exemplo, ou da calda de leite, né, ou com bicarbonato. Nós temos já um vídeo específico sobre o tratamento de doenças fúngicas, com 3 receitas passo a passo. A gente mostra fazer a calda bordaleza ali, bem detalhado para vocês. Também está nessa playlist que a gente citou. Para controle de outras pragas, como por exemplo pulgões, a gente pode contar com o controle biológico. Aqui nós temos uma joaninha já fazendo o seu lanchinho, comendo alguns pulgões, tá? Mas não só isso, nós podemos também fazer a aplicação de algumas caldas que vão combater não só pulgões, né, mas outros insetos em geral, né? Como os fetes também, por exemplo. A gente tem calda de sabão, tem o óleo de nim que pode ser aplicado. Temos caldas que são feitas a partir da fermentação ali da mamona. Você pode usar também uma calda preparada caseira, que nós já mostramos aqui no canal como fazer, que é utilizando a cinza com limão. Ela é uma calda bastante forte, tá? Então a gente aplica no final da tarde e de manhã cedo precisa jogar uma água em cima para garantir que não vai
quando o sol pegar, né, prejudicar as folhas das nossas plantas. Então tem esse cuidado extra, mas é uma cauda bem efetiva também. Porém, se o seu problema é com os ácaros, você pode fazer uso também da aplicação de enxofre. E vocês podem, inclusive, fazer aí uma aplicação combinada. Cada 15 dias você aplica uma vez enxofre, uma vez a cauda bordaleza, uma vez enxofre, uma vez a cauda bordaleza, né? Pode ser interessante se você já tem esses problemas instalados aí na sua horta. Aproveitando para responder a questão da Ana Barcelos, que fala sobre molhar as folhas do tomateiro, né? Isso realmente é algo importante, é uma forma de você prevenir as doenças fúngicas, evitar molhar as folhas do tomateiro, tá? Para quem mora numa região seca como a nossa, que chove uma vez por mês, isso até não é tão essencial, porque as plantas secam logo depois. Para quem está em regiões úmidas, isso é crucial. Nós já moramos no litoral, onde chovia todos os dias, e a gente só conseguiu produzir tomates lá usando uma cobertura transparente sobre a nossa horta. Para regiões muito úmidas, usa a cobertura, se possível, e só rega molhando a base do pé de tomate, tá bom? Pode ser por gotejamento ou com a mangueira mesmo, você direciona a irrigação só na base do pé. Você também pode remover as folhas de baixo, né, deixando uma distância um pouco maior entre as folhas e o chão. Isso evita respingos nas folhas e evita também você levar doenças para a tua planta. Nossos tomateiros aqui estão, a maioria nessa fase de produzir flores, começar a crescer os frutinhos. Nós pensamos em esperar para postar esse vídeo depois, quando estivéssemos já colhendo, para poder mostrar completo para vocês, mas como agora é uma época muito boa para o Brasil inteiro estar fazendo o plantio de tomates, nós não quisemos esperar. Então esperamos que vocês também possam fazer aí o plantio e o cuidado dos tomateiros de vocês, para que juntos a gente consiga colher bons frutos lá na frente. Aliás, eu falei sobre época ótima para plantar, isso inclusive inclui semear, tá? Todo mundo podendo semear. Agora, inclusive quem está na região sul já pode começar a semear, deixando protegido, né, em estufa. Se no seu local é local de geada, você deixa as mudas em estufa por mais 1 ou 2 meses. E quando não tiver mais risco de geada na sua região, pode plantar. Caso tenha ficado alguma dúvida, não esqueça de conferir a nossa playlist sobre os tomates. E, claro, deixa nos comentários também o que você quiser que a gente responda aí no próximo vídeo. Também deixe suas sugestões, a sua experiência aí no cultivo dos tomates, como funciona bem para você na sua região. Compartilha, que isso ajuda muito os colegas que estão sempre aprendendo com os comentários uns dos outros também, além de nós, que aprendemos muito com o comentário de vocês. Aguardamos vocês aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!